Nesse trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o Lula e sobre como foi o governo dele. Então, ele nasceu dia 27 de outubro de 1945, assumiu a presidência dia 1º de janeiro de 2003 e deixou a presidência dia 1º de janeiro de 2011, sendo sucedido pela Dilma. Então, o nome de verdade dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi um apelido que ele ganhou por causa de Luiz. E ficou tão conhecido que ele teve que acrescentar o nome de verdade dele como uma forma de representá-lo eleitoralmente. Ele é co-fundador do PT e ele é presidente de honra. E ele nasceu em Pernambuco. E um grande marco do governo dele foi a criação do Bolsa Família e do Fome Zero. Algumas das realizações do governo de Lula, entre elas ele conseguiu aumentar o salário mínimo para o seu maior patamar em 40 anos, que com um aumento real de 74%, ele reduziu a inflação de 12,5% em 2002 para 4,3% em 2009, a taxa média anual de inflação do governo de Lula, que era de 6% ao ano, é menos da metade do que em relação ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele reduziu o déficit público nominal de 4% do PIB em 2009 para 1,9% do PIB. Ele aumentou as reservas internacionais líquidas de 16 bilhões de dólares em 2002 para 285 bilhões de dólares em novembro de 2010. Ele gerou 15 bilhões de empregos formais entre 2003 e 2010. Ele elevou os gastos sociais públicos para 21% do PIB. Ele reduziu o percentual da população brasileira que vive abaixo da linha de pobreza, de 28% em 2002 para 19% em 2006. Os lucros do setor produtivo cresceram quase 200% em relação ao primeiro mandato, comparado ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele conseguiu iniciar novas grandes obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas. Elas eram financiadas tanto com recursos públicos como com recursos privados. Entre elas se destacam as usinas do Rio Madeira, a ferrovia Norte-Sul, a recuperação de rodovias e duplicação de milhares de quilômetros de rodovias no Brasil. Eu vou falar sobre as conquistas do Lula. O governo Lula, que foi de 2003 a 2010, ele corresponde ao período da história política brasileira que se inicia com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência em 1º de janeiro de 2003, em sua quarta tentativa para chegar ao cargo presidencial, após derrotar o candidato do PSDB, José Serra, com 61,27% dos votos válidos em segundo turno. A eleição de Lula, que havia sido derrotado nos anos de 89, 94 e 98, ela é marcada por ter sido a primeira da história brasileira de um ex-operário ao posto mais importante do país. Em outubro de 2006, Lula se reelegeu para a presidência, derrotando o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, sendo eleito no segundo turno com mais de 60% dos votos válidos contra 39,17% de seu adversário. Sua entrada na presidência foi concluída em 31 de dezembro de 2010. O governo Lula, ele terminou com aprovação recorde da população, com um número superior a 80% de avaliação positiva. Teve como principais marcas a manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. Eu vou falar um pouco do PT, que é o partido político do Lula. PT é um acrônimo que significa Partido dos Trabalhadores. Inicialmente, o partido surgiu como agente promotor de mudanças para trabalhadores urbanos e rurais, militantes de esquerda e artistas intelectuais. Os primeiros atos importantes do PT que a gente pode citar é que ele estava presente durante o movimento das Diretas Já, que reivindicou a democracia no Brasil, para a gente eleger o presidente diretamente por meio de votos, como até hoje acontece. O nosso ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, estava ao lado de pessoas como Tancredo Neves, por exemplo, lutando pela redemocratização do Brasil. O PT, ele foi oficializado como partido político em 10 de fevereiro de 1980 pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral.
O PT, junto com outros partidos de esquerda, ele foi muito importante em avanços que levaram aos nossos direitos sociais e à redemocratização do Brasil. Essas reivindicações sociais, elas foram muito importantes na Constituinte de 1988, que levou à nossa atual Constituição. Então, o Partido dos Trabalhadores também estava presente aí na nossa Constituição. Posso falar já desses feitos do PT antigamente, prestem atenção que eles estavam sempre vinculados a outros partidos de esquerda, ou seja, não foram conquistas somente do PT. O partido político, o Partido dos Trabalhadores, ainda não era tão influente, tanto que Fernando Henrique Cardoso chegou até a escrever nas memórias dele que acreditava que não ia dar em nada, que ia ser como, não sei, Partido Verde, que não tem tanta influência. E o PT só conseguiu essa influência toda, começou a ganhar força quando o Lula foi eleito presidente. Foi aí que realmente começou a ser um partido muito forte e presente na vida dos brasileiros, como é hoje. O presidente Lula defendeu a combinação entre crescimento econômico, desenvolvimento sustentável, inclusão social, como distribuição de renda, ampliação de emprego, redução de pobreza e promoção da soberania nacional.